Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Colégio Adélia. Eu me chamo Elizabeth, sou professora de Matemática e Física e hoje nós vamos falar sobre a equação do primeiro grau. Antes disso, roda a vinheta. Bom pessoal, a equação do primeiro grau, ela é a base da matemática. A gente usa em todos os momentos da nossa vida, mesmo sem perceber. Desde aqueles momentos que nós vamos ao mercado ou na padaria e pensamos, nossa, eu tenho 10 reais, quantos pães eu conseguirei comprar? Ou, nossa, o quilo da carne tá 25 reais, quanto será que eu consigo comprar com o dinheiro que eu tenho? Isso já é uma equação do primeiro grau. E disso já vem desde os primórdios da civilização, quando eles perceberam que faltava uma variável para completar o cálculo. E com isso, a gente começou a trabalhar com uma equação, que é quando na matemática a gente passa a ter não só números, mas também as letras que nós chamamos de variáveis. Antes de começar o nosso tema, se você gosta muito sobre equação ou qualquer outros temas que nós trabalhamos aqui no canal, não esqueça de clicar no joinha, seguir o nosso canal e compartilhar bastante para estar sempre aqui com a gente. A principal ideia da equação do primeiro grau, se ela é uma equação, ela trabalha uma igualdade. Esse prefixo e que significa igual, sempre que ele aparecer, tanto na matemática quanto em qualquer outra situação, outra disciplina, significa igual. Então aqui nós temos uma balança, onde de um lado nós temos um peso de 500 gramas, um de 100 gramas, duas caixas que nós não sabemos o peso, então nós chamamos de X, e do outro lado da balança nós temos um peso de 500 gramas, um de 250 e uma caixinha também com peso X. E elas estão equilibradas. Então, isso significa que em ambos os lados, mesmo com pesos diferentes e caixas, mais de uma caixa, elas estão equilibradas, elas são equivalentes. E com isso a gente conseguiria descobrir o valor de X. É fácil de montar. Era só falar de um lado que 2x mais 600 é igual a x mais 750. A gente conseguiria descobrir o valor de x. Nós temos, quando falamos de equação, eu acabei de citar um exemplo, tem um sinal de igual. Eu tenho uma parte da conta que fica antes do sinal de igual e outra que fica depois. Cada parte a gente chama de membro. Nós temos o primeiro membro da equação, que é esse antes do sinal de igual, e o segundo membro da equação, que é o que tem depois do sinal de igual. Na equação de primeiro grau, a gente pode ter dos dois lados e tanto faz o lado que a gente vai resolver. Se vai levar todo mundo para o primeiro membro, se vai levar todo mundo para o segundo membro, se vai deixar metade de um lado, metade do outro. Isso não tem problema na equação de primeiro grau. E a gente também, além de separar em membros, a gente tem os termos. Toda vez que aparece um sinal de adição ou de subtração, nós estamos separando termos. Então, por exemplo, no primeiro membro dessa equação, que é 6x mais 10 igual a 5x menos 12, primeiro membro, que é 6x mais 10, nós temos dois termos. E no segundo membro, também. E aqui a gente consegue trabalhar a partir disso. Lembrando que os sinais, eles são muito importantes e é o que mais confunde as pessoas na hora de resolver um cálculo. Porque sempre esquece de trocar o sinal quando é necessário ou de trabalhar o sinal de forma correta. Fora que assim, as regrinhas de sinal que são quando a gente tem aquela que todo mundo fala, mais com mais dá mais com menos dá menos. Isso não serve nem para adição, nem para subtração. Essa regra de sinal é apenas quando a gente trabalha com multiplicação e divisão. Então tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes acontece de você ir trabalhar menos 12 mais 10 e achar que é uma multiplicação e trabalhar com sinais diferentes. Não, nesse caso, se forem sinais diferentes, prevalece o sinal do maior. Independente se ele é positivo ou negativo. Do maior valor. Então aqui nós temos como que é formada a equação. A equação do primeiro grau, ela é dada da seguinte forma. A, que é o nosso coeficiente, que é aquele número que acompanha a nossa letra. O x, ou qualquer outra letra, não precisa ser x necessariamente. É que como a gente geralmente, como temos uma única equação, a gente tem apenas uma letra, senão a gente não consegue resolver. Nós temos aqui em cima o número 1, que ele pode ou não aparecer, e é isso que define que ela é uma equação do primeiro grau. Se aqui tivesse o número 2, seria uma equação de segundo grau, número 3, uma de terceiro grau, e assim por diante. E nós temos
o B aqui que está representando o número que estaria sozinho, o termo independente. Nesse caso, igual a zero. E assim a gente consegue trabalhar. Se eu fosse montar um gráfico, aí a nossa equação no primeiro grau, ela ganha um nome um pouquinho diferente. Ela passa a se chamar função afim, que é quando a gente trabalha com funções do primeiro grau. Uma função, ela é da seguinte forma: f de x, que seria o nosso y, que é o que eu quero descobrir no meu gráfico, vai ser igual à nossa equação de primeiro grau. Todo gráfico de primeiro grau, né, toda função afim, ela forma uma reta, seja ela subindo, como nesse caso aqui, pode ser descendo, pode ser uma constante, que é uma reta que corta apenas no y, no eixo do y, que é o eixo das ordenadas, pode ser uma reta que corte apenas o eixo do x, que é o eixo das abscissas, depende muito do valor que você tem. E para poder construir uma função, a gente tem que atribuir valores para x e para y. Se você está lá no 8º, no 9º ano, a gente trabalha com x e y. A partir do ensino médio, a gente no lugar do y já coloca f de x, porque a nossa ideia é construir um gráfico e conseguir ler também esse gráfico para responder os exercícios propostos, tá? E aqui na função afim a gente tem o tipo de gráfico. Lembrando que o eixo x a gente chama de abscissa, o eixo do y de ordenada. Ele é positivo depois do zero, dependendo, né, que elas se cruzam no zero. Para um lado, né, para o lado da direita é positivo, para o outro lado é negativo, e no y é positivo para cima, negativo para baixo. Se o x for zero, a gente tem apenas o valor de y. Se o y for zero, tem apenas o valor de x. Se o nosso número que antecede o y, antecede o x, for zero, a gente tem, como eu falei, né, uma reta que passa só por y, como pode ter uma reta que passa só por x. Nós temos o a, que é o número que acompanha o x, a gente chama de coeficiente angular. O b pode ser chamado de termo independente ou de coeficiente linear, depende de quão avançado você está aí nos seus estudos. E a gente consegue trabalhar a partir disso, consegue resolver também cálculos quando a gente forma o gráfico, né, traça o gráfico da função afim, forma um triângulo e com isso a gente pode trabalhar Pitágoras, pode trabalhar outras situações também, dependendo da matéria que você está analisando, dependendo dos valores e dos fatores que tem no exercício que você está resolvendo. Aqui nós temos um exemplo de como resolve uma equação de primeiro grau. Por exemplo, aqui nós temos 2x mais 10 menos 15 mais 3x igual a 5. A ideia de uma equação de primeiro grau é a gente sempre trabalhar termos semelhantes. Somar ou subtrair os termos semelhantes. Para ser um termo semelhante, ou tem que ser um termo independente, ou o grau da minha letra tem que ser igual. A letra, consequentemente, também. Por exemplo, aqui, eu poderia somar 2x mais 3x, poderia somar 10 menos 15. A ideia, quando a gente tem uma equação de primeiro grau, além de trabalhar a igualdade, o que eu coloco de um lado, eu tenho que também colocar do outro, é trabalhar a ideia de que, de um lado do meu sinal de igual, em um dos meus membros, eu tenho que deixar apenas os coeficientes angulares, ou seja, os números que tem o x do lado, ou a letra do lado. E do outro membro, a gente vai deixar apenas os termos independentes. Lembrando que, quando a gente passa de um lado para o outro, a gente tem que alterar o sinal. Por exemplo, aqui, não mexi em nenhum x, então os x mantiveram com o sinal que eles já tinham. Porém, eu passei o 10 para o outro lado e o 15 também. O 10 era positivo, ele passou para o outro lado e ficou negativo. Assim como o 15 era negativo, passou para o outro lado positivo. Aí eu posso somar os semelhantes. 2x mais 3x, 5x. 5 menos 10 mais 15 vai dar 10. Esse número que está acompanhando a letra está multiplicando. Sempre que está juntinho é porque está multiplicando. Ele passa dividindo, e aí só dividir 10 por 5 que a gente obtém o valor de x, que é 2. Como é uma equação de primeiro grau, só pode admitir uma resposta para aquela letra. Então, x vale 2, que a gente chama de raiz ou de solução. E aqui nós temos
dois exemplos. Esse primeiro, ele trabalha a partir de um gráfico para poder achar qual que é o valor que está faltando, né? Qual que é o valor desse Y1 aqui. Então, ele fala, um sítio foi adquirido por R$200 mil. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após sua aquisição cresceu em função do tempo, conforme o gráfico, e que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Então, nós temos o eixo Y, o eixo X. A gente sempre lê a partir do eixo X. E a gente consegue atribuir alguns valores para essa situação. O primeiro é, quando X for zero, o nosso Y vale 2.000, ou o nosso f de X. Quando X for 2, o Y é 240 mil. E quando X for 10, é o que eu quero saber. Então, eu tenho essas três coordenadas. Se eu sei que a minha equação de primeiro grau ela é dada pela seguinte forma, f de x é igual a x mais b, quando eu falo que quando x for zero, o y é 200 mil, eu posso colocar no lugar do zero, no lugar do x zero. Quando eu faço isso, essa parte aqui eu já vou eliminar. Essa parte que tem o AX. Vai sobrar só o meu termo independente. E aí eu descubro que o B da minha conta vale 200 mil. Com isso, a gente consegue encontrar o A. Eu já sei que a minha função, ela é f de x igual a ax mais 200 mil. Falta achar o A. Para achar o A, eu vou substituir pelo outro valor que nós temos. Quando x for 2, o y é 240 mil. A gente coloca aqui que f de 2 é igual a 2 vezes A, porque era A vezes x, né? 2 vezes A, mais 200 mil. No lugar do f de 2, que é o nosso y, a gente coloca o valor dele, 240 mil. Não consigo trabalhar com nenhum termo semelhante desse lado. O que eu posso fazer é passar esse 200 mil que está somando para o outro membro, alterando o sinal. Então, fica 240 mil menos 200 mil igual a 2A. Aqui iremos obter 40 mil igual a 2A. O 2 que está multiplicando passa, dividindo. A gente acha que o A é 20 mil. Assim, a gente tem a nossa equação. Que nem isso a gente tinha no começo. Então, nós temos que f de x é igual a 20 mil, x vezes 200, mais 200 mil. No lugar do x, a gente coloca 10 e a gente vai conseguir descobrir o valor de y. E com isso, resolvendo o cálculo, primeiro sempre a multiplicação, depois a adição, a gente chega aqui, quando x for 10, o y é 400 mil, letra D. E nós temos mais um exemplo. Mais um exemplo. Esse já não é por gráfico, esse você tem que montar a equação. Ele fala o seguinte pra gente. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectares plantados e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L, que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas elas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro em função do X obtido por esse produtor nesse ano? Então, a gente tem muitas informações aqui. Ele gastava 1.200 por hectare, ele vendia por R$ 50 cada saca, e ele plantou 10 hectares e colheu 60 sacas de soja. A gente tem que pensar que o lucro é sempre o valor que ele ganhou a mais do que ele gastou. Então, a gente tem que partir por esse princípio. Então, a gente sabe que o lucro vai ser o que você gastou, né, o que você ganhou, menos o que você gastou. Nesse caso, como cada saca que ele vende é 50 reais, eu não sei quantas sacas ele vendeu. Então, nós temos 50x. O custo inicial é de 1.200. Então, é 1.200
mais o que ele vai trabalhar a partir disso, né? Ele falou que nessa fazenda nós temos 10 hectares. Se é 1.200 por hectare, só fazer 1.200 vezes 10, nós temos 12.000. Então, o nosso lucro vai ser 5 vezes a quantidade que for plantada, né, que for colhida aí de saca, menos 1.200. Ah, mas não era 50, não era 12.000? Como ambos são múltiplos de 10, a gente pode simplificar. Dividir ambos os lados por 10. E aí, para ficar até mais fácil o cálculo. E aí fica 5x menos 1.200, que seria a alternativa... Seria a alternativa B. 50x menos 12.000, como ela já tá assim, ou poderia ser 5x menos 1.200. Tem que tomar cuidado só para, por exemplo, aqui tava 1.200, mas aqui tava 50, então não pode ser essa. Tem que estar ambos da forma que você trabalhou. Bom, pessoal, a gente tem que lembrar que na função a gente tem que saber olhar o nosso gráfico. Sempre começa do valor de x, depois vai para o valor de y. A gente tem que saber que uma equação de primeiro grau, ela é da forma ax mais b igual a 0. O valor de a é sempre o que acompanha o x. O valor de b é o termo independente, é o que está sozinho. Para resolver a equação de primeiro grau, a gente trabalha a igualdade. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se eu vou trabalhar a ideia de passar de um membro para o outro, eu tenho que alterar o sinal. Porque a gente sempre trabalha a questão de operações inversas. Por que altera o sinal? A operação inversa da adição é a subtração, assim como a da multiplicação é a divisão. E na ordem, quando a gente for resolver, sempre começa por potência, depois da potência que vem multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração, na ordem que aparece. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem sempre no nosso canal. Não esqueçam de curtir muito, compartilhar, seguir o canal, ativar o sininho de notificação para não perder nunca os nossos vídeos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana.